Olá, meu povo lindo! Como é que nós estamos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia aqui no podcast Café Com. E com vocês hoje um café que tá cheio de qualidade, cheio de unção, com certeza. Isso eu De posso falar. E bênçãos. de bênçãos. Mas já a Grazi vai apresentar o nosso convidado. Sim, Convidado de responsa, hein? isso, Lá com vamos nós. certeza. Mas antes nós vamos aqui, meus amigos, meus amados irmãos, falar o que dessa padaria maravilhosa que tem sustentado essa mesa, podcast após podcast. Sim. Obrigado, Padaria Master Pão, por vocês estarem sempre conosco, provendo dessa mesa maravilhosa. Assim, a gente até tem que confessar que fazer jejum com uma mesa assim é bem complicado. É verdade. Ainda bem que as gravações não são na sexta-feira, porque não é dia de jejum e abstinência, senão estávamos enroladas. É verdade. Gente, esse podcast ele surgiu do pensamento de ninguém solta a mão de ninguém e caminhamos juntos rumo à eternidade, rumo ao céu, rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, sempre trazemos palavras de ânimo e Sim. partilhamos vida, histórias e rimos com as situações que nos acontecem, né? Sim. Grazi, é Sempre. com você. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido. A gente hoje está aqui com um convidado muito especial, muito querido da gente. Eu tenho certeza que muita gente lá em Olaria, principalmente o povo, ama esse nosso convidado, que é o Padre Marcos Vinícius Moreira Falcão. Seja muito bem-vindo, Padre. O senhor que é cachoeirense, que ingressou no seminário em 2001, né? Foi ordenado por Dom Rafael, e com certeza a gente tem um espaço muito especial aqui nesse podcast de hoje para falar sobre Dom Rafael. Acho que não pode passar de jeito nenhum em branco, né? E hoje, atualmente, é pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças. Seja muito bem-vindo aqui, sinta-se em casa. Muito obrigado, desde já agradeço o convite, a acolhida e a participação de todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Amém, Padre. E hoje a gente vem com o nosso café com ressurreição, né? Estamos nos aproximando da Semana Santa, estamos aí nas últimas semanas da Quaresma, né? E trazemos esse café com ressurreição. Mas eu acho que antes de falar sobre a ressurreição, a gente devia entrar aí no chamado vocacional do Senhor. Como é que foi, Padre? Porque às vezes as pessoas, esse podcast atinge pessoas católicas e não católicas, às vezes as pessoas ficam se perguntando, né? Como acontece esse chamado vocacional na vida, principalmente de um sacerdote? Bem, a minha família sempre foi muito católica, não é? Minha avó, então, era a grande matriarca Sim. dessa família. Só que, na minha infância, todos eram católicos, mas de nome. Não estavam praticando, né? A não ser minha avó, é claro. E minha família morava, e ainda mora, né? Num sítio, lá em Papucaia, Sim. onde são 3 casas, uma próxima à outra. A casa dos meus pais, do lado tem a casa da minha madrinha, e do lado da minha madrinha tem a casa que era da minha avó, hoje é do meu primo. Pois bem, lá no ano de 1994, né, minha madrinha, que já tinha 2 filhos, ela estava se queixando de umas dores nas costas, que não estava passando muito bem, e eu brinquei com ela dizendo que ela estava grávida, né? Isso eu tinha 10 anos na época. Aí tá. Uma bela manhã, né? Porque eu estudava à tarde, mas uma bela manhã, eu fui na casa da minha avó, minha madrinha estava tomando café à mesa, né? E falou: "Ah, eu estou grávida." Você acertou. E na hora me veio na cabeça uma frase do Chapolin Colorado. Agora vocês vão saber por que eu gosto tanto de Chaves e Chapolin, né? Tem um episódio do Chapolin que ele tá no Velho Oeste, uma pessoa fala assim com ele: "Eu tô esperando." E ele brinca dizendo: "Posso ser o padrinho?" Meu Deus. Quando minha madrinha... Icônico. Pois é. Quando a minha madrinha falou isso: "Ah, estou grávida, você acertou?" Eu falei essa frase do Chapolin: "Eu posso ser o padrinho?" Acontece que eles levaram a sério. Pois é.
Obviamente não tinha escolhido nem o nome da criança ainda, nem Sim. saber se era menino ou menina. Então, eles aceitaram. Só que eu tinha 10 anos. Existe uma idade mínima para ser Sim, padrinho. Porém, foi concordado que eu fosse padrinho, né? Um pouco antes da hora, da idade mínima que exigia, mas que eu tinha que ter a primeira comunhão. Então, eu entrei na catequese em Japuíba, né? Que era a paróquia, né? Porque Papucá ainda não era paróquia. sim. Japuíba, que era a paróquia. E eu fui ter, então, a catequese com o Patrick. Patrick hoje é meu paroquiano. Sim. Ele foi meu catequista da minha primeira comunhão. E no ano passado, ou no ano retrasado, eu dei a primeira comunhão pro filho dele. Né? E hoje ele é meu coroinha. As coisas mudam, É né? verdade. Pois é. Só que com a catequese, eu fui me envolvendo na igreja. Meus pais voltaram a participar da Santa Missa, né? Minha avó já não podia tanto por causa da saúde do meu avô. Ela precisava ficar tomando conta dele. Mas eu fui me envolvendo. Depois da primeira comunhão, eu fui ser coroinha, Uhum. né? E foi onde, nesse envolvimento, teve a figura do padre José Maria. Foi o primeiro que disse que um dia eu seria padre, né? Ele olhava para mim e dizia: esse menino vai ser padre. E a minha tia Arinda, que era a tesoureira dele na época. Hoje eu sou sucessor do padre José Maria, da paróquia de Sim. Nossa Senhora das Graças. Ele está em Duas Pedras, né? E a minha tia Arinda, que também com ele dizia isso, ela faleceu quando eu estava nos primeiros anos de seminário, não chegou a me ver padre. Sim. Mas eu comecei mesmo nessa caminhada vocacional, foi no dia 7 de setembro de 1999. A paróquia, que já era de Nossa Senhora de Fátima de Papucaia, ela tinha sido criada, Aham. organizou um retiro para os crismandos, era uma terça-feira, né, mas era feriado, e nesse retiro tinham mais dois jovens, né, que estavam, aliás, tinham vários jovens, né, mas tinham dois jovens que sentaram à mesa comigo e falavam que eles estavam participando do encontro vocacional aqui em Friburgo. E perguntaram se eu não queria ir também. Aí tá, pois não. Aceitei o convite, só que já era setembro, segundo semestre, e não tem muito o que fazer no encontro vocacional. Já é mais o. Já não é tanto discernimento, já é mais a decisão dos que vão entrar ou não. Sim. Então, no ano seguinte, nós combinamos de vir aqui a Friburgo, né? E, coincidentemente, ou na providência divina, que eu prefiro pensar assim, meu primeiro encontro vocacional foi no dia 19 de março do ano 2000, dia de São José. Sim. E, embora fosse domingo, né? Mas era o dia de São José. A solenidade seria celebrada no dia seguinte. Então, eu peguei o ônibus, só que quando cheguei aqui em Friburgo, onde estão os dois? Então, eu não conhecia muito bem Friburgo. Vim algumas vezes, mas não sozinho. Aham. Desci na rodoviária de Duas Pedras, era um dia chuvoso, e lá fui eu tentando descobrir aonde estava o seminário. Ai, meu Deus, era lá em cima, Era né? lá em cima, né? No finalzinho da rua São Pedro. Inclusive, até eu fui parar em alguns lugares errados, fui parar no São Lucas, achando que o seminário era ali, né? Porque vinha um prédio grande. Mas eu não me esqueço que nesse dia, claro, saindo da rodoviária de Duas Pedras, a primeira parada que a gente faz para perguntar onde está é a paróquia de São Pedro e São Aham, Paulo. sim. São Paulo. E estava para começar a missa, né? Pelo horário que eu cheguei. E eu nunca me esqueço que eu vi o padre Luiz Cláudio na porta da igreja, paramentado, cumprimentando as pessoas. Para mim, aquilo fez uma diferença muito grande. Por quê? Às vezes, infelizmente, as pessoas só encontram o padre no altar, Sim. de longe. E quando encontram de perto, peço até perdão, às vezes a gente não está de muito bom humor, né? Então ele está ali, próximo, apertando a mão, na porta da igreja, aquilo me fez uma diferença muito grande. Faz. Me orientou como chegar no seminário, como eu falei. Primeiro fui errado, acabei parando no Hospital São Lucas, mas depois cheguei lá no seminário todo molhado, porque não tinha sombrinha e estava chovendo muito aquele dia. No ano 2000 eu fiz os encontros vocacionais, né? Fui aceito e no dia 4 de fevereiro, né, de 2001, num domingo, então eu ingressei no seminário diocesano, que na época tinha o patrocínio de Nossa Senhora Rosa Mística. Sim. Né? Eu ainda não tinha terminado o ensino médio. Então eu fui estudar
Meu primeiro ano de seminário era o último ano do ensino médio. Eu fui estudar no colégio Nossa Senhora das Graças. Sei que muitos padres, quando eram adolescentes, estudaram ali. Mas é pela primeira vez na história, um ex-aluno do colégio vira o pároco da paróquia. Sim. Né? São os desígnios de Deus. Então eu estudei ali, no meu primeiro ano de seminário, depois continuei toda a formação dentro do próprio seminário. A filosofia, a teologia, né? A minha tia Arinda, que com o Padre Zé Maria foi a primeira, né, que disse que queria ser padre, ela faleceu no dia 7 de setembro de 2003. Eu ainda estava na filosofia, era o terceiro ano de seminário. Ou seja, eu fui convidado para um encontro vocacional no dia 7 de setembro de 1999. Sim. Fui coroinha no dia 7, primeiro dia que eu fui coroinha, 7 de setembro de 1996. E minha tia Arinda partiu para o céu em 7 de setembro de 2003. Nossa. Né? Às vezes é assim, eu costumo assim fazer ligação dos fatos. Tem gente que acha que essa memória histórica é meio inútil, né? Mas eu falo que Deus, ele se revela de maneira providencialmente nas nossas vidas. Sim. Primeiro, misteriosa. Sim. Mas a gente precisa saber entender. É como Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando perdeu o menino Jesus no templo aos 12 anos, ela não sabia o que estava acontecendo, mas ela não se queixou. O texto do Evangelho de Lucas fala que ela observava tudo e guardava no seu coração. Então, a nossa vida a gente não entende na hora que a gente está vivendo. Mas a gente guarda no coração para mais tarde olhar para trás e perceber como Deus escreve certo por linhas certas. É verdade. Pois é, nada de linhas tortas. A gente que, às vezes, demora um pouco a entender, Sim, né? Perfeito. Como tem um livro do Raniero Cantalamessa, que eu li no ano passado, e me fez muito bem essa leitura, ele fala da esperança, e nós que estamos no Jubileu da Esperança, ele fala o seguinte: esperar em Deus é muito mais do que uma expectativa, é muito mais do que a ansiedade por um jogo de futebol que vai começar. Esperar em Deus é dar um crédito para Deus, né? Sim. Porque Deus age quando tudo em volta parece ir contra aquilo que nós esperamos, né? Então, nós precisamos... Nossa. Caraca, desculpa aí, Sim. padre. Cheguei a estar lá. Pois é. Quando tudo falta às nossas possibilidades, é onde Deus vai se mostrar o Deus do impossível, Perfeito. não é? Porque se Deus fosse fazer o possível, ele não seria o Deus do impossível. Nós temos que fazer o possível, mas deixar que Deus faça o impossível. Ele não cobra da gente o impossível. Eu me lembro de uma das homilias de Dom Rafael, quando ele falava a respeito da ressurreição de Lázaro. Jesus chega perto do túmulo de Lázaro e fala com as pessoas: tirai a pedra. A gente pensa, mas aquele que ressuscitou o morto também não podia ter tirado a pedra? Feito a pedra levitar, sei lá? Mas tirar a pedra era possível dos homens. Sim. E ressuscitar Lázaro era o impossível, só Jesus faria. Deus não cobra da gente o impossível. Ele faz o impossível. Mas nós precisamos fazer aquilo que é possível. Meu Rapaz. Deus. Fazer o nosso possível. Acho que isso aí fala muito para muita gente. Porque, Tirar a pedra. sim, Um pedacinho. é um pedacinho. Como eu lembro de um cerco de Jericó, lá no ano de 2019, né? Foi o último cerco de Jericó que eu celebrei antes da pandemia, né? Sim. Teve o testemunho de uma filha de um diácono permanente que ela teve a cura de um câncer no reto, né? Ela disse assim que quando ela foi no médico, o médico falou com ela: você acredita em Deus? Ela, claro. Então nós vamos fazer 1%. Quem vai fazer 99% é Deus. Deus sempre faz 99%, mas se a gente não fizer o nosso 1%, não chega aos 100%. É verdade. Nossa. Sua graça não chegou ainda, é porque você ainda não fez o seu 1% O meu completo, tá bom? Pois é, É, ó, e para vem pra mim vocês também aí, ó. Pra vocês também, tá, gente? Então, assim, vamos acordar pra vida, porque o Senhor quer derramar a graça, só quer que a gente dê esse passo. É verdade. Tudo bem, mas eu parei na história da época de seminário. Isso Não sei aí. se Isso. vocês têm alguma
outra observação, pergunta? Não, eu ia falar com o senhor tocou aí num nome muito especial, Dom Rafael, né? Sim. Sei que o senhor foi recebido no seminário ainda no Episcopado de Dom Alano, né? Sim. E depois veio Dom Rafael. Como que foi, padre, conviver, conhecer? Eu vou usar uma palavra que eu acho que define bem Dom Rafael, com todo respeito, esse furacão, né? Que Dom Rafael, eu estava lendo o livro da biografia dele, assim, a gente vê o que ele fez na juventude. Eu ainda estou na parte da juventude, a parte que ele começou a conviver mais de perto com São José Maria Escrivá. E aí, esse impulsionamento todo que tinha dentro de Dom Rafael, como que contagiava esses seminaristas que estavam ali? Tudo bem. Para dizer também que a época de seminário, minha época de seminário, né, meus 8 anos e meio que eu passei no seminário diocesano, foram épocas de mudanças, Sim. né? Durante o meu período que eu estive no seminário, eu mudei de reitor, mudei de papa, mudei de bispo, mudamos de casa, mudamos de pastoral, Mudou de mudei tudo. de pároco, né? Na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, mudou de pároco. Ou seja, as mudanças sempre são algo assim desafiadores, né? Porque a gente ainda quer controlar o nosso destino, ainda quer ter tudo nas nossas mãos, quer se agarrar às nossas seguranças. Mas não podemos esquecer que a esperança nos faz dar esse crédito para Deus. É verdade. Então, como você falou, fui acolhido no seminário por Dom Alano. Dom Alano sempre teve esse caráter muito paterno. A saída dele para Niterói pegou a todos de surpresa e deixou muitos, enfim, com essa insegurança de como seria o futuro. Admito que quando Dom Rafael chegou na diocese, realmente nós ficávamos com o pé atrás. Não ainda tínhamos passado com uma mudança de bispo. Hoje, já com meus quase 16 anos de padre, eu já tenho um costume. A gente não gosta de passar por isso, né? Sim. Mas a gente sabe que é algo natural da vida da igreja. Então, Dom Rafael chegou, primeira coisa que ele foi fazer foi convocar a diocese para a construção do prédio do novo seminário. Uma vez que cada bispo deu a sua contribuição, né? Dom Clemente sempre se esforçou, né, para que o seminário fosse instalado, desde Lumiar até ali onde funciona, não sei se ainda funciona, o prédio da Cândido Mendes, não é? Sim. Pois é, quando os seminários também tiveram que morar em Niterói e estudar no Mosteiro de São Bento. Dom Alano resgatou o seminário para Friburgo, a princípio estudando durante a semana em Petrópolis, e comprou o terreno do Tinguely, né? E Dom Rafael teve esse impulso de construir um novo seminário. Foi feito em 2 anos, né? Nós tivemos a grande inauguração no dia 19 de agosto de 2005. Mas uma coisa que eu sempre falo com os seminaristas, porque eu fui dessa geração que se mudou para o novo seminário, a primeira geração a morar lá. Sim. Não apenas construir um prédio e falou, agora morem aí até o dia que forem padre. Dom Rafael, ele buscou que o seminário fosse também um ambiente familiar. Como vem da experiência dele, né? Perfeito. E como eu vejo também um pouco da questão das falas do Papa Francisco. Papa Francisco, assim, as falas dele se parecem muito com as de Dom Rafael. Uma vez que ambos vêm do mundo de língua espanhola, né? Eles devem ter bebido dos mesmos autores. Sim. Da igreja em saída, da proximidade, né? Então, Dom Rafael, ele dizia pra gente, o seminário tá pronto, vocês vão morar nele, mas vocês têm que construir por dentro. Criar um ambiente familiar. Tudo isso também devido às experiências, né? Ele dizia pra gente que o seminarista não é formado para ser um solteirão mal-humorado e mal-amado. O seminarista é formado para um dia ser um pai de família. Porque um padre triste é um triste padre. Estou usando as palavras de Dom Rafael, né? E ele sempre falava a respeito da convivência familiar no seminário, né? E que o futuro presbítero, na época de seminário, já devia cultivar um espírito esportista. Saber cair e saber levantar. Sim, perfeito. E, claro, obviamente eu não sou mais o esportista de todos, né? Mas Dom Rafael sempre ensinava isso muito com a gente. E era interessante porque ele não apenas ensinava com palavras, mas com a proximidade dele. Uma vez conversando com um seminarista que trabalhava comigo na paróquia,
Eu falava da época de Dom Alano, que Dom Alano, uma vez por semana, ele celebrava no nosso seminário. Normalmente segunda-feira, se ele não tivesse com compromisso ou viajando. Sim. Aí ele, o seminarista, nossa, uma vez por semana, que coisa boa ter o bispo uma vez por semana no seminário. Falei, então você não conhece a história de Dom Rafael? Dom Rafael chegava a ficar 15, 20 dias no seminário. Nossa. E ele queria participar da vida da gente, queria ficar em volta da lareira conversando, queria essa proximidade, Paizão. com certeza. Dom Rafael, quando tomou posse em nossa diocese, ele já tinha mais de 70 anos, ou seja, ele não iria ficar muito tempo na diocese de Nova Friburgo, até porque com 75 anos, 76, os bispos são convidados a renunciar e depois servir a igreja como bispos eméritos. Mas Dom Rafael plantou frutos para se colher no futuro. Então, por isso que essa preocupação com o seminário, para que os futuros padres ali formados pudessem ter um pouco daquilo que ele também tinha bebido no passado. Sim. Né? Então, ele mostrou a coragem de construir o seminário. Quantos padres também tiveram essa coragem de começar obra depois da construção do seminário, né? Sim. De se cuidar melhor, de cuidar melhor da paróquia. Havia uns discursos de falsa humildade na diocese, enfim, né? E parecia que os padres tinham que viver no chiqueiro. O fato de levar uma vida humilde não quer dizer que leva uma vida suja, desleixada, Sim. porque o ambiente em volta também reflete o seu interior. Então, Dom Rafael não apenas construiu o seminário diocesano, ele mudou a mentalidade da diocese. Quantos padres tiveram coragem de fazer obras nas paróquias, porque o bispo mostrou que era possível através da fé. Quantos padres começaram a se cuidar melhor, a cuidar melhor da casa paroquial, a cuidar melhor do material litúrgico, sem mais o medo de serem taxados de soberbos. Sim. E a geração que conviveu com Dom Rafael no seminário, que depois de ordenados, né, continuou levando em prática aquilo que ele nos ensinou. Mas, claro, a gente aqui falando das obras, do externo, mas Dom Rafael era um homem de profunda oração. Profunda oração. E não era algo forçado. Eu que fui cerimoniário, tantas vezes viajei com ele, tantas vezes estive na casa dele, presenciei isso. Tem uma história de São João Dom Bosco, que falam que uma vez tinha um grupo de empresários que queriam fazer uma doação para o laboratório dele, né, para o projeto que ele tinha com jovens. Sim. Aí chegaram na paróquia e o secretário, o sacristão falou, ele está na igreja. Quando chegaram na igreja e São João Dom Bosco estava rezando diante do Santíssimo, os empresários olharam para ele e falaram, parece Nosso Senhor, de tanto que era a concentração que ele tinha diante do Santíssimo Sacramento. E uma vez eu lembro que eu tinha que acompanhar Dom Rafael numa missa, no Sanatório Naval, e eu cheguei na casa episcopal, né? Toquei a campainha, a irmã me recebeu e disse, ele está na capela. Eu fui lá, e quando eu encontrei Dom Rafael ajoelhado diante do Santíssimo, me veio à mente isso, parece o Nosso Senhor. Uma concentração tão grande, tão forte. Eu sentei na parte de trás da capela, ele se levantou e saiu, terminando as orações. E eu saí atrás dele. Ele olhou para mim e disse que não tinha me visto chegar. Ou seja, a concentração dele na oração era tão grande que ele não me viu chegando na capela. E eu passei perto dele. Nossa. Então, era um amor por Jesus Eucarístico muito grande, muito grande. Tanto que o quarto que ele construiu para ele, no seminário, o arquiteto Alexandre Quintela deu ideia. O senhor gosta tanto das montanhas? Faça uma sacada do quarto do senhor virado para as montanhas. Ele falou, não, eu quero a sacada dentro da capela, porque ali está a minha melhor paisagem, o Santíssimo Sacramento. Nossa. Sim. Perfeito. E é claro, o seminário, a gente tem que saber ali, não é simplesmente uma obra, tem uma vida. E quando a gente teve o lançamento da Pedra Fundamental, 1 ano e meio antes da inauguração do seminário, a Pedra Fundamental foi colocada exatamente no lugar onde hoje fica o altar da capela, para que todas as missas celebradas fossem na intenção das pessoas que estavam ali no dia da Pedra Fundamental. Mas o sacrário, atrás do altar,
fica exatamente no centro. Ou seja, eu falo com os seminaristas, eu sei que não é melhor arquitetura, porque os quartos estão na frente, às vezes chega a visita, você está descansando à tarde, e as visitas chegam fazendo barulho, Sim. mas é porque o sacrário está no centro da capela, do seminário. Você vai fazer as refeições, passa em frente à capela. Sai do refeitório, passa em frente à capela. Vai estudar, passa em frente à capela. Acaba de estudar, passa em frente à capela. Ou seja, está sempre olhando para o Santíssimo Sacramento. Sim, perfeito. A Nossa. capela não ficou atrás nem na frente, mas no meio, para que Jesus fosse o centro da vida do seminarista, no estudo, nas refeições, no esporte. Então, era uma forma de Dom Rafael fazer com que arquitetura e espiritualidade se misturassem. E, obviamente, né? Eu sei que a gente talvez entre nesse assunto depois. Por que Dom Rafael queria ser enterrado entre o altar e o Santíssimo Sacramento, né? Um desejo esse que foi realizado 6 anos depois de sua morte. Sim. Quando ele se ordenou presbítero, São José Maria Escrivá chegou para ele após a cerimônia e falou: você se ordena para ser tapete, para que as pessoas pisem macio e assim cheguem até Cristo. Ui. Perfeito. Então, e é uma frase que ele repete em todas as ordenações que ele presidiu na nossa diocese, inclusive na minha, óbvio, né? Então, todas as vezes que alguém vai se aproximar do sacrário, um acólito, um diácono, um padre, para pegar as reservas eucarísticas, né? Tem que pisar em cima do túmulo dele. Ele é tapete para que as pessoas cheguem até Cristo. Sim. E ele sempre falava isso com a gente. Vocês são ordenados para ser tapete. O padre não é o centro das atenções, a igreja não é o centro das atenções, mas temos que ser tapete para que as pessoas cheguem até Cristo. Sim, perfeito. E, obviamente, além da sua enorme adoração, a centralidade de Jesus Eucarístico em sua vida, tem a devoção à Nossa Senhora. Sim. Dom Rafael, por ser mexicano, tem uma devoção à Nossa Senhora de Guadalupe. Sim. Mas o que eu lembro é que ele sempre falava que nós deveríamos ter e cultivar a devoção à Imaculada Conceição, que é a padroeira de nossa diocese. Sim. Ele nunca impôs a devoção particular dele de Nossa Senhora de Guadalupe, Sim. embora seja sempre a mesma Mãe de Deus. Mas ele falava, ao término dos mistérios do terço, ao término do Ângelus, digam, Imaculada Conceição, rogai por nós. Perfeito. Valorizar o que é nosso. Então, no seminário, cada quarto tem uma imagem de Nossa Senhora. Além do crucifixo, tem uma imagem de Nossa Senhora. Então, a gente acorda no seminário, né? Acordava, né? Eu não moro mais lá, né? De vez em quando me hospedo lá. Acordamos, olhamos para o crucifixo. O crucifixo está de frente para a cama, não atrás da cama, de frente. A gente acorda e já olha para o crucifixo. E tem um quadro de Nossa Senhora. E à medida também que a gente entra e sai em determinados ambientes do seminário, ali está a Nossa Senhora. O seminário, ele sempre quis um ambiente muito familiar, né? Sim. Então, não tem apenas objetos religiosos, né? Como a gente esperaria num mosteiro, num convento, mas ele sempre dizia isso pra gente. Seminário tem que ser uma casa de família. Seminário não é hotel, seminário não é quartel, não é mosteiro, não é convento. Então, você tem, obviamente, as imagens, né, sacras nos quartos, os quadros, mas você também tem, assim, uma estante de livros, Sim. você tem ali assim, flores, você tem, embora sejam artificiais, né, uma máquina de moer carne, uma máquina de costura, coisas irregulares, tem jardim, ou seja, ele queria sempre esse ambiente familiar. Sim. Nas portas dos quartos jamais deveriam ter números parecidos com hotéis, nem nome dos seminaristas nas portas dos quartos, para não lembrar convento. Nós tínhamos sempre um brasão de uma cidade, de um país, de um estado, perto da porta do quarto, só para se identificar, para que nós pudéssemos ter esse ambiente familiar. Nossa. Então, você tem essa grande devoção à Nossa Senhora, que ele tinha sempre passado isso pra gente, né? E
a centralidade de Jesus Eucarístico e a igreja como essa grande família, né? Uma coisa que um grande teólogo dizia: a Igreja Católica não pode ser um castelo murado, se protegendo das ondas do modernismo. A Igreja Católica tem que ser uma casa de família, onde todos entram, se sentem à vontade. Eu até dizia isso. Tem um texto na internet que eu não sei quem é o autor, né? Que fala um pouco da casa dos avós e a dor quando a casa dos avós se fecha, como da minha avó já se fechou, né? Falando que a casa dos avós tá com a porta da frente sempre aberta. A casa dos avós sempre tem muitas cadeiras, nunca se sabe quando um primo vai trazer a namorada e todo mundo é bem-vindo. A casa dos avós sempre tem uma garrafa de café ou quando o café já acabou, sempre tem alguém disposto a fazer um café novinho. Sim. É aquele lugar que a gente vai com prazer e quando vai embora dá vontade de voltar. E eu penso muito isso que eu aprendi de Dom Rafael e meditando nesse texto também de um autor desconhecido. Nossas paróquias têm muitos projetos pastorais, sim. Sobre catequese, conselhos, formações, e é importante que tenha. Mas se as nossas paróquias não forem parecidas com as casas de nossos avós, não adianta nada disso. O padre Henrique, que já faleceu, o padre Henrique Caetano, que foi pároco de Japuíba, ele dizia o seguinte: acolher e tratar bem as pessoas é 90% da evangelização da igreja. Não adianta você montar congressos, retiros, planos pastorais, se as pessoas dentro da igreja não são bem acolhidas e bem tratadas. Sim, perfeito. Então, Nossa. acredito que aprendemos muito de Dom Rafael isso, né? Como eu falei, ele com 5 anos de diocese não tinha como modificar tudo, mas ele tinha como plantar sementes para no futuro colher. Ele mudou muito a mentalidade da diocese. Eu posso dizer que nós somos fruto da Sim. juventude de Dom Rafael. Sim, eu cheguei a estar com ele numa missa na Cândido Mendes. Ele foi presidir essa missa, era uma missa de Natal. E ele queria muito implantar a pastoral universitária lá. E aí eu, Bruno, éramos ali as primeiras cobaiazinhas, as primeiras sementinhas ali que a gente começou a tentar realmente um trabalho ali, mas o ambiente universitário ele é desafiador, né? Com certeza. E Dom Rafael, ele tinha muito esse olhar para o ambiente universitário também, né? Mas é o olhar daquilo que a gente falava antes de começar as filmagens, né? Ele via que tinha que ir além. Sim. E eu posso dizer, assim, enquanto jornalista, enquanto pessoa de comunicação na igreja, que as minhas primeiras sementes foram plantadas por Dom Rafael, porque ele trouxe a Andréia Gripe, que era da comunidade Shalom, e ela era uma pessoa que ela desempenhava a mesma função que eu desempenho na diocese, que é ser responsável pela comunicação e tudo mais, mas numa época em que eu ainda não estava nem na faculdade quando ele trouxe a Andréia Gripe aqui. E aí, aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei assim, eu tinha aquele chamadinho ali, gostei, eu queria trabalhar nisso daqui, sabe? Porque realmente é algo diferente. E eu lembro que quando aconteceu a tragédia, na época da tragédia eu já era formada, eu trabalhava num jornal, e eu lembro que eu saí pelas ruas de Olaria, ainda nem fazia ideia do que se passava pela cidade, saí pelas ruas de Olaria, botei uma bota e fui com a máquina fotográfica do jornal fazer umas imagens. E eu lembro que quando eu cheguei numa determinada casa em Olaria, ali na Gustavo Lira, que tinha caído, as pessoas estavam chorando e tudo mais, ali foi um divisor de águas para mim. Eu cheguei em casa para minha mãe e falei assim: eu não aguento fazer isso aqui. Eu não aguento. Eu não aguento ser essa jornalista que vai fotografar a tragédia das pessoas. Então, depois, realmente, o ano de 2011 virou minha vida. Eu fui trabalhar na Catedral com o Padre Marcos Vinícius e depois fui para a comunicação da Diocese. E ali realmente e tive a oportunidade de estar quando os restos mortais de Dom Rafael foram transladados aqui para Friburgo, né? Então, a gente vê também esses passos marcantes, né? E Dom Rafael teve isso também, posso dizer, na minha vida. Também, de certa forma, muito importante. E você vê que, assim, a ação de uma pessoa com vocação, a semente, ela nunca é lançada em vão. Não.
Quando a pessoa está disposta a doar a vida, né? Enquanto o padre Marcos Vinícius falava, eu lembrava de como o Dom Rafael chegou na nossa diocese, com uma vitalidade. E como a saúde dele foi pedindo dele ao longo do tempo, e tinha missas que ele celebrava sentado, porque ele não conseguia, mas assim, ele doou tudo. E assim, as sementes foram deram flores e estão sendo chamadas a dar outras sementes, frutos e novas sementes, né? E assim, o senhor é uma semente de Dom Rafael, assim, mesmo que não tenha sido... Dom Rafael botou um adubo muito interessante na sua vida, padre, porque, por exemplo, eu vejo o trabalho do senhor na sua paróquia, né? O senhor faz a missa das crianças e, por acaso, foi a melhor forma de eu levar minha filha na missa, porque muito bagunceira, muito agitada, e na hora que o senhor pega, senta com as crianças ali no altar e chama elas para partilhar e para falar a palavra, e tem uma dinâmica, assim, um apostolado, um pastoreio com elas, e elas prestam atenção, botijãozinho de gás, shhh, o que a gente está passando? E vai formando, mostra que o senhor atrai. E assim, a igreja, domingo, na missa das 10, estava cheia de famílias. De famílias que se Casa de sentem vó. acolhidas e bem parecidas. Porque, padre, a pior coisa que tem para uma mãe e para um pai é estar numa missa e a criança fazer bagunça e o do lado fica assim, nossa, hein? Psh! E a gente fica desconcertado. E assim, através dessa missa, a minha tia é ministra na sua paróquia, e ela falou assim, leva a Maria na missa das crianças. Começa a levar Maria na missa das crianças. E eu falei assim, vou levar. Nisso que eu levei, assim, surpreendentemente, ela já vai assim, o padre tá me chamando. E vai, e assim, é muito bom essa acolhida. Da gente sentir que, assim, o senhor tá plantando sementes até no coração delas, sabe? E como faz a diferença pra gente que é pai. Estar lá e poder ver o nosso filho bem. Porque faz toda uma diferença, né, Graça? É verdade, sim. Outro dia eu comentava com uma pessoa e falava o seguinte: você quer ver uma igreja cheia de jovens? Pessoa, claro, sim. Ainda mais que a gente sabe que a realidade de Friburgo, né? Nós temos bastante idosos na igreja, obviamente nada contra eles, né? Sim. Mas é uma realidade também do lugar. A população também, de Sim. maneira geral, envelhecida. A igreja só reflete a população. Sim. Mas você quer ver uma igreja cheia de jovens? Hoje ela tem que estar cheia de crianças. E quem vai ver a igreja cheia de jovens não é você, é o seu sucessor, é o futuro padre dessa paróquia. Você vai plantar a semente hoje que você não vai colher, mas no futuro vai colher, né? E quando a gente trabalha com crianças, a gente trabalha com a família também, sem dúvida. Eu vou me recordar de um fato que aconteceu alguns anos atrás, né? Isso lá, primeiros anos de padre, ainda era padre lá no interior, né? No interior de Talcara, Laranjais. Um dia eu estava celebrando missa numa capela de zona rural. Não era nem na capela, era no salão, porque a capela estava pintando. E no meio da pregação, da homilia, uma criança chorando, fazendo pirraça, não tinha como continuar. Eu parei, cheguei perto e falei, vem aqui no colo do padre. Até conhecia, o nome dele era Miguel. Hoje deve estar mais alto do que eu. Peguei no colo, abracei, segurei. Pronto, calmou, parou de chorar. Volta para a mãe que eu vou continuar. Ao término da missa, ninguém lembrava do que eu tinha dito, mas se lembrava do gesto. Porque achava que eu ia chegar perto dizendo para a mãe, sai da igreja porque essa criança está me atrapalhando. E quando, na verdade, a gente precisa entender que o lado dos pais e das mães é o mesmo lado de Deus. Vocês que são mães podem dizer melhor do que eu, né? Se na missa o padre trata bem a criança, pega a criança no colo, dá um carinho à criança, eu preciso falar alguma coisa para vocês? Não. Pois é. Já já disse A tudo. criança tá de costas pros pais, porque ela tá me abraçando e os pais estão sorrindo. Agora, se eu maltrato uma criança, eu não posso eu mesmo. posso falar 3.000 palavras bonitas pros pais que não vai adiantar nada. Sim. Pois é. Pais e mães entendem isso. Será que a gente também não entende o lado de Deus assim? Sim. Pois é. Deus fica feliz quando a gente trata bem os seus filhos. Só isso. E quando a gente trata mal, não adianta você rezar tantos rosários, participar de tantas missas, como que
tudo isso é muito importante, né? Mas que é a oração que não agrada ao Senhor. Uma vez o padre da Canção Nova, já não lembro o nome dele, uma missa que eu celebrei com ele, ele deu um testemunho na homilia da missa. Isso ficou marcado para mim até hoje. Sabe que os padres da Canção Nova têm muito serviço, muitas coisas que tem que fazer durante o dia, né? São muitos peregrinos, enfim. Um dia ele estava com poucos compromissos e falou: vou rezar, vou colocar minhas orações em dia. Se ajoelhou na capela do Santíssimo, mal começou, uma pessoa bateu no ombro dele e falou assim: o senhor sabe onde está padre fulano de tal? Ele olhou assim para ele e falou: não sei. Como quem diz: não tá vendo que eu tô rezando? Você tá me atrapalhando. A pessoa saiu, ele voltou às orações e lá do sacrário Jesus falava com ele: a tua oração não me agrada. Ui. Ele se levantou e para encontrar a pessoa, Canção Nova é enorme, e não encontrava a pessoa. Foi e finalmente encontrou, vem cá, eu não sei onde está a pessoa, o padre que você está procurando, mas eu vou te ajudar a encontrá-lo. Depois disso, ele voltou lá na oração e falou: Jesus falou com ele no sacrário. Agora sim, a tua oração me agrada. Pois é. Você quer deixar feliz o coração de Deus? Não é indo às missas, rezando os rosários, dando suas ofertas. Isso faz bem para você. Se você não fizer, também você vai para o inferno. O que faz feliz o coração de Deus é tratar bem os seus filhos, como a gente trata bem as crianças. Sim. Perfeito. E se queremos uma igreja cheia de jovens, hoje ela tem que estar cheia de crianças. Os frutos, o próximo padre vai colher. E eu não vou colher. É um exemplo muito vivo, tipo assim, de uma transformação de olhares, porque eu vejo assim, no domingo, por exemplo, domingo passado estava na missa, justamente na missa das crianças. E eu via na missa das crianças pessoas de outras paróquias, assim como eu era paroquiana do Graças, agora eu sou de outra paróquia porque, né, A distância. a forania é bem distante. E nisso, assim, você vê assim como as pessoas têm a alegria, a entrada das crianças, a fila a procissão dos pedidos. Cara, as crianças na maior inocência, já sabe, fazendo qual é a sua intenção e colocando voz para as crianças, uma coisa assim tão bonita de se ver que você vê e fala assim: ele está marcando uma criança, está deixando uma geração, tipo assim, eu quero estar ali, eu quero me sentir perto de Deus. E assim, nada perdido, não é nada perdido, porque na hora da consagração a criança sabe o que é vinho, o que é pão, o que é corpo e o que é sangue, porque o padre deixa bem fixo isso. Então, assim, as crianças não é tipo assim um teatro, elas entendem a importância da Santa Missa. E como é uma missa com crianças, e muitas crianças, no qual você não vê criança fazendo bagunça, mas no momento importante você não vê as crianças saindo de si e fazendo aquela coisa, aquele, abre aspas para a palavra, aquele escândalo, sabe? No momento que é Jesus, As crianças param. as crianças, elas entendem completamente o sentido e fazem aquele silêncio e fazem aquele momento. E crianças que já pegam, já ajoelham, já botam a mão na cabeça. Crianças que às vezes têm uma oração mais profunda do que vou botar a minha pessoa ali, porque assim, a gente para e observa, e a criança ali, ela e Deus, ela e Jesus, ela e Nossa Senhora, e é muito, muito bonito de ver isso. Sim, é uma sinceridade, né? Uma pureza de coração. Criança é puro, né? Agora vamos falar da Semana Maior, né? É verdade. Vamos Da falar. Semana Santa. E aqui, padre, a gente tem o nosso mascotinho, Superdose. E nós sempre trazemos, assim, uma frase, um texto. E a gente brinca com todo respeito do nosso superdosão, que é a palavra de Deus, né? E aqui nós trazemos Colossenses 3, né? Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima e não as da terra, porque estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus, né? E aí a gente entra nessa Semana Maior, que é a Semana Santa. Às vezes a gente fica Natal ou ressurreição, Natal ou Páscoa, né? E a ressurreição de Cristo dá sentido a todo o resto, né? Faz a gente entender que realmente a gente precisa buscar as coisas do alto para que as coisas daqui façam sentido. Não é aqui, é lá, né? Fala um pouquinho pra gente, padre. Falando um pouquinho da Semana Santa, não é? Mas ao mesmo tempo
também retomando meu testemunho, um pouco assim, minha experiência de sacerdócio. Sim. Todos os anos nós temos a Semana Santa, né, que é o centro da nossa fé e da nossa celebração, Mistério Pascal de Cristo, não é? Festa mais antiga, sem dúvida, da igreja. Primeiros séculos você não tinha ainda a celebração do Natal, nem Pentecoste, nem Corpus Christi. A Páscoa era era a festa anual que englobava todas essas festas, né? Sim. Depois, com o tempo, vai se desenvolvendo o ano litúrgico. Isso, inclusive, é minha matéria no seminário, né? Porque eu dou aula no seminário. Sim. Mas a Semana Santa realmente ela é muito corrida para todos nós, né? É profunda, mas ela é trabalhosa, né? Quando eu ainda era padre no interior, eram procissões todos os dias. Aqui na cidade, às vezes, não é possível fazer todo dia. E eu já tive paróquia com 20 e tantas capelas para tomar conta Sim. sozinho, então tinha que dar conta disso tudo, né? Mas eu chamo atenção para a Semana Santa que eu celebrei em 2020 e 2021. Os Perfeito. anos da pandemia, né? Eu estava em Conceição de Macabu. Eu falo que em Conceição de Macabu fui o pároco da pandemia. Porque eu cheguei, a pandemia começou. Quando a pandemia começava a dar um alívio, dizendo vamos agora voltar ao verdadeiro normal, aí eu fui transferido para Friburgo. Isso. Acabei que fui lá conhecido como pároco da pandemia. A primeira Semana Santa foi com a igreja fechada, né? 5 pessoas no máximo para poder cantar, ler, transmitir a missa. Foi até um desafio, porque eu não tinha pascom na paróquia, tive que criar às pressas, né? Mas foi uma Semana Santa muito cheia de espiritualidade. Porque eu sei que a gente tem que fazer muita coisa. O padre tem que confessar, tem que ensaiar, tem que ver se está tudo certo, tem que ver se todos os detalhes estão preparados. Por mais que a gente confie aos leigos essa função, mas a gente gosta de acompanhar de perto. Mas foi cheio de espiritualidade, sem dúvida. Fechado. Em 2021, foi a única paróquia do litoral, uma das únicas, né? Que estava aberta. Macaé, Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã, tudo com a igreja fechada, como 2020. A minha de 2021, com público reduzido, mas com as portas abertas. Sim. Só que, nas vésperas da Semana Santa, estava morrendo tanto paroquiano. O coordenador da Pascom perdeu a mãe, o irmão e a avó em 2 dias. Nossa. Ui. Nas vésperas de Domingo de Ramos, a cada meia hora passava um carro da funerária em frente à igreja para fazer a encomendação do corpo de longe. Ou seja, eu estava perdendo paroquianos, ministros, catequistas. E a minha cozinheira teve a Covid, às vésperas da Semana Santa. E muitos paroquianos estavam falando, padre, fecha as portas, mas eu tinha que seguir a orientação da diocese. Se o município deixar que seja com público, você faça com público. Mas a minha cozinheira teve Covid. Eu poderia ter pego também. Fazendo velórios a cada meia hora, em frente à igreja. Aquela tensão toda na cidade. O auge da pandemia, infelizmente o pico da pandemia no Brasil. Foi uma Semana Santa muito carregada para mim. Com público, né? Que nem todos os lugares tinham. Mas eu estava pedindo muito a Deus porque a Semana Santa passasse logo, porque eu realmente não estava aguentando. Tava muito pesado. Mas eu me lembro que na Sexta-feira Santa, depois que acabou a Vigília Pascal... Depois que terminou a celebração da Paixão do Senhor, eu me sentei na minha cama, no quarto, com a luz apagada, sozinho, olhando para a parede e pensando, meu Deus, por que me abandonastes? Aquele sentimento de solidão dentro de casa. Em 2020, eu não estava... assim, a igreja fechada, mas tinha um seminário que morava comigo. Em 2021, morando sozinho e sem a cozinheira, porque ela estava com Covid. E a gente vê como é que são os planos de Deus, né? Foi preciso que Deus tirasse aquela correria toda da Semana Santa, de ensaios e preparar procissões e se preocupar com um detalhe disso ou daquilo, para que eu pudesse sozinho na casa paroquial ter o mesmo sentimento de Cristo na cruz. Perfeito. Pois Nossa. é. Então foi realmente assim. Eu falo, Deus não castiga, a pandemia não foi castigo. Mas Deus cria situações para que nós possamos escutá-lo melhor. Sim. O povo no Antigo Testamento, quando estava na Terra Prometida, na Terra Santa, se esquecia do culto a Deus.
e o povo caiu no exílio da Babilônia. Ah, mas esse exílio da Babilônia foi castigo de Deus? Não. Foi uma situação que Deus criou para que o povo pudesse escutá-lo melhor. Privados de tudo, do templo, da terra, da liberdade. E a mesma coisa quando eu falo da pandemia, né? Não foi castigo de Deus, mas uma situação que Deus criou para que nós pudéssemos escutá-lo melhor. Ainda não escutamos, infelizmente. Mas Santo Agostinho tem uma frase que diz que de todo mal Deus sempre tira um bem. Do mal que foi a pandemia, a gente precisa tirar bens para as nossas comunidades. Sim. Eu digo, pelo menos, que foi lá, Conceição de Macabu, não tinha PASCOM, nenhuma... Raras as paróquias que transmitiam a missa, né? Sim. Que se preocupavam com isso. Então, foi uma maneira da gente trabalhar mais a questão da evangelização nas redes sociais, na internet. Uma forma que Deus forçou a gente. Sim. Pois é. Perfeito. De chegar onde não tinha como estar, né? Pois é. E eu me lembro, então, isso aí a gente tá falando da Semana Santa, né? Um exemplo, né? Eu já estava nomeado para aqui, para Friburgo, mas eu tinha que cumprir a festa da padroeira, eu tinha que cumprir minha agenda até o final. E eu me lembro que quando a gente começou o dia 8 de dezembro, a procissão da padroeira, né? Primeiro mistério que a gente rezava é da ressurreição. E eu falava uma procissão bem maior do que era antes da pandemia. Bem maior. Falava, nós estamos aqui ressuscitados depois de tanta coisa que nós passamos. A fé do povo não morreu. Nós saímos de casa e estamos aqui vivos, ressuscitados. Então, a ressurreição, ela tem que ser essa força, o centro da nossa fé, o centro da nossa celebração, a força que nos leva a renovar nossa esperança em Deus. Estamos no jubileu da esperança, não é? Sim. E de quando eu falo, quando a gente parece que tudo tem fim, parece que tudo acabou, nós temos que lembrar de Nossa Senhora nos pés da cruz, né? Ali ela realmente foi a mãe da esperança. Quando todas as possibilidades humanas acabam, ela soube dar esse crédito para Deus. E Deus fez o impossível ressuscitando seu filho dos mortos. Então, quando tudo parece que acaba, que não tem mais jeito, que chegamos ao fim do poço, não tem mais luz no fim do túnel, vamos dar esse crédito para Deus. Eu acho que ele merece esse crédito da nossa parte. É verdade. Pois Nossa. É muita informação, né? Eu vou pegar esse podcast e vou ficar assistindo umas 5 vezes, que eu já tomei tanta chapuletada que eu tô até meio grogue. Aí você fala assim, sério, é assim... por estar no ano jubilar da esperança, a gente vai viver uma Semana Santa no qual a gente tem esse ambiente, né? E assim, o que o padre falou é a mais pura verdade. Você participou de uma Semana Santa que você não tinha nem como estar comungando o corpo e o sangue do Senhor. A gente não tinha família, a família era a família que convivia, escolas fechadas, mercados assim só para o básico. Quem tinha que trabalhar ia com medo de pegar um vírus e levar para casa. Para quem estava lá, eu, por exemplo, eu tinha acabado de ter Maria Luísa. Maria estava com dias quando eu saí do hospital e fechou, né, pela pandemia. Assim, meu marido, ele ia trabalhar e eu estava com uma recém-nascida dentro de casa e com mais uma criança. Então, assim, o medo de trazer um vírus e aquela coisa toda. E a gente pensando exatamente isso. Poxa, Senhor, tu me abandonaste. E no final, assim, saímos vivos, ilesos. Perdemos pessoas, entes queridos? Claro que perdemos. Não queríamos passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, assim, ressuscitamos. A nossa fé para mim, vou falar agora para mim, tá? Eu valorizo muito mais estar diante de Jesus, eu valorizo cada comunhão, cada oração, Sim. cada ida à igreja, Sim. cada adoração, cada busca, porque só quem fica sem sabe o quanto dói. Sim. E a pandemia, para mim, me fez sentir uma chaga aberta de não poder comungar Jesus. Para mim, assim, e as missas acontecendo, e as coisas acontecendo, e assim, eu lá, meu Deus, e agora? Oh, Senhor. Ou seja, nós ainda precisamos dar um crédito para Deus. Sempre. Esse é o fundamento da nossa esperança. O fundamento da nossa esperança, Senhor Jesus. Mas ainda precisamos dar esse crédito para Deus. Santo Agostinho, de todo mal, Deus sempre tira um bem. Olha o bem que ele criou. Buscando a missa com mais fervor. Sim. Tem uma frase que diz o seguinte: para você apreciar uma obra de arte, você às vezes precisa recuar um pouco, se afastar um pouco. Então, às vezes, para a gente dar mais valor
as coisas de Deus, às vezes a gente precisou ser por um tempo privados delas. Sim, sim, com toda certeza. Padre, diz pra gente como vai ser a Semana Santa na sua paróquia. Convide o povo, chame, faça aí essa divulgação, porque eu sei o quanto é importante para nós cristãos estarmos junto de Eu Cristo. preciso perguntar uma coisa: vai ter a tradicional procissão da madrugada, da procissão da ressurreição, que é tão marcante na paróquia Nossa Senhora das Graças? Sim. Então vamos começar do Isso, Domingo de Ramos, é o Domingo de princípio da Ramos. Semana Santa. No sábado, às 18 horas, na véspera do Domingo de Ramos, nós vamos ter a missa dominical. Porque eu sei que tem pessoas que trabalham domingo, não tem como ir na missa domingo. Mas a missa de sábado, 18 horas, é a missa dominical, porém sem a bênção dos ramos. Somente a missa. Uhum. Domingo, 8 horas da manhã, a concentração na Via Expressa e a procissão de ramos. Domingo só tem uma missa. Só uma. Na parte da manhã. Só a missa de 8, 10 horas não vai ter. Uhum. Sei que as crianças vão sentir falta, mas a gente junta tudo numa missa só. E às 18 horas, no Domingo de Ramos, vai ter a benção dos ramos na porta da igreja e a procissão é apenas a gente entrando com os ramos cantando na igreja. Então, sábado, 18 horas, Domingo de Ramos, 8 da manhã, não tem de 10 horas, e às 18 horas com a benção dos ramos na praça. Uhum. Na segunda-feira, às 19 horas tem a missa. Faço questão que todos os dias da Semana Santa tenham missa, né? 19 horas na segunda-feira tem a missa e depois o terço vivo. Uhum. Também é uma tradição da paróquia de Nossa Senhora das Graças. Na terça-feira, 8 horas da manhã, vai ter a missa, porque às 19 horas a missa será na catedral. A missa dos Santos Olhos, né? Que será a despedida, a ação de graças, pelo pastoreio de Dom Luiz à frente da nossa paróquia, da nossa diocese, perdão. Na quarta-feira, nós unimos as 5 paróquias da forania, né? É a procissão do encontro com uma única missa. Sim. Às 19 horas, Nosso Senhor dos Passos vai sair da paróquia do Cônego e Nossa Senhora das Dores vai sair da paróquia de Santa Edviges, no Vale dos Pinheiros. Vão se encontrar na Praça de Olaria, as 2 procissões, e às 20 horas será celebrada a missa dentro da igreja de Nossa Senhora das Graças, Sim. como foi no ano passado. Na Quinta-feira Santa, 19h30, a missa de lava-pés, né? Todo ano eu faço algo diferente para convidar as pessoas para o lava-pés, né? Sim. E esse ano não vou estragar a surpresa, mas vocês vão ver também na hora. Porque todo ano eu sempre fez algo diferente para a missa de lava-pés. Teve ano que não podia, eu chamei mulheres. Ainda não podia, agora já pode. Mas eu chamei mulheres e cada uma teve um problema com o padre no passado. Ou comigo ou com outro padre. E eu chamei as 12 mulheres e falei, hoje também é dia da instituição do sacerdócio. Eu peço perdão pelos nossos pecados. Pecado dos padres. Nossa. Pois é. E digo perdão às mulheres que eu sei que sofrem muito com, às vezes, as nossas impaciências dentro da igreja. Já lavei pés de pessoas que não podiam comungar por um motivo ou outro. Chamei 12 pessoas que, por um motivo ou outro, não podiam comungar para que lavasse os pés. Lavar pés de ex-presidiário, de casais homoafetivos, também já chamei uma vez ou outra. Agora, esse ano vai ser ano passado foi até uma surpresa. Eu falei, vai ser do apostolado da oração. 2024 é o ano da oração, Uhum. né? Então eu chamei, só que eu não avisei com antecedência. Eu quero aqui 12 pessoas do apostolado. Quem chega primeiro? Eles não sabiam que iam ser eles, né? Então os primeiros que chegaram no altar, eu falei, lava os pés. Eles nem foram para a igreja sabendo que ia acontecer isso. Uhum. Na sexta-feira santa, na parte da manhã vai ter as confissões na praça, né? Porque é uma penitência que eu faço todo ano da minha parte. Sempre atendo confissão na sexta-feira santa e no dia 24 de dezembro, para as pessoas que não puderam se confessar nos mutirões. Peço que valorize os mutirões de confissão, né? Sim. Realmente, sexta-feira santa é só para quem realmente não pôde. 3 horas da tarde, a tradicional celebração com a adoração da cruz. E nós vamos ter uma novidade esse ano, na nossa forania. 19 horas, na sexta-feira santa, vai ter a procissão do Senhor Morto em Olaria, pela primeira vez. Nossa. Só que pela primeira vez na cidade, a cerimônia de descimento da cruz. Compramos uma imagem do Cristo crucificado, né? E que no início da procissão, o Cristo crucificado vai estar na cruz. Essa imagem abaixa os braços, a gente tira da cruz, coloca no andor e começamos a procissão. Sim. Uau! Né? E assim, é com salmo,
é precedido de uma pregação, né? Uhum. Então é cerimônia de descimento da cruz. Inédito em Nova Friburgo. Nossa. Ninguém, assim, só devem ter visto quando viajaram ou pela televisão, né? Compramos uma imagem para isso. E é claro, causa muita comoção, né? Sim. Então vai ser 19 horas essa cerimônia de descimento da cruz. É na paróquia de São Roque e a procissão é logo em seguida. No sábado santo, às 8 horas da noite, a missa com a bênção da água e do fogo. E no domingo de Páscoa, 4 horas da manhã, concentração no início da Via Expressa. 4h30, a procissão da ressurreição, que a gente chama de procissão da vitória. 5 da manhã, a missa solene de Páscoa, bem festiva, bem animada. E depois o café da manhã comunitário. E no domingo de Páscoa, ainda às 18 horas, tem a missa, a última missa do dia, né? Domingo de Páscoa não tem missa de 8 da manhã nem de 10 da manhã. É a missa de madrugada. Uhum. Mas às 18 horas tem a missa de Páscoa e depois vai ter uma apresentação de corais celebrando a Páscoa. Porque é tradicional em Olaria ter um encontro de corais para o Natal. Eu falei, Sim. mas a nossa maior festa é a Páscoa, tá faltando a Páscoa. Então esse ano vai ser no próprio domingo de Páscoa, após a missa das 18 horas. Perfeito. Nossa, perfeito, meu Deus. Eu tô aqui pensando, eu vou dar uma escapadinha pro Nossa das Graças. Sim. Vou passar a semana. Mas eu toda. sei que é muito bom, assim, uma programação repleta, mas a gente tem hora que tem que silenciar. Sim. Na Sexta-feira Santa, antigamente na roça, o pessoal o pessoal não colhia nada na horta, o pessoal não tirava leite, não acendia o fogo. Eram os costumes do interior, Não né? varria a casa. Não varria a casa, não penteava o cabelo. Tem hora, eu sei que tem muitas atividades, mas tem hora que a gente tem que silenciar Sim. dentro de casa. Sim. Lembrar aquela... Não dá pra ser em todos os momentos, eu sei. Ainda mais os pais e mães, né? Que tem crianças. Mas lembra daquela pandemia onde a gente foi privado de tudo? Sim. Silenciar dentro de casa e pensar, meu Deus, por que me abandonastes? Né? E acho que assim, essa tudo que o senhor falou, né, pra gente foi pelas experiências de vidas que nós estamos tendo, padre, todas as suas falas, principalmente a de dar um crédito para Deus e a da esperança, foi um bálsamo pelas situações de vida que estamos passando na nossa Saúde. vida. E o que o senhor está fazendo na paróquia para trazer as pessoas para viver a comoção, para viver exatamente o que é a Semana Santa. Acho que a gente tem que viver a profundidade. Não é só ser mais uma Semana Santa ou não só chegar no domingo da Páscoa e pensar no coelho da Páscoa. É o caminho desde o domingo de Ramos até a ressurreição, o que nosso Senhor Jesus Cristo enfrentou por nós, né? E estar vivendo com Jesus esse caminho, acho sensacional. Muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estar aqui conosco. Pode ter certeza que para nós o dia de hoje foi diferente, porque as suas palavras elas vieram exortar, Sim. comunicar e anunciar o nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por estar aqui, padre. E ao mesmo tempo, assim, nós duas somos frutos da paróquia Nossa Senhora das Graças. Então a gente viveu a nossa juventude ali, vivendo essa Semana Santa, né? Então, assim, no período de Padre Zé Maria, mais especificamente. Então a gente volta lá atrás. Eu sei que muitos paroquianos do Senhor também voltam, também tem essa memória afetiva com a Semana Santa na paróquia, sendo celebrada dessa forma, sabe? Então, aqui o Senhor falava e eu me via lá atrás, jovenzinha, participando da Semana Santa. Então, realmente, assim, é um momento único na nossa igreja, né? Que a gente tem que celebrar com todo fervor, com toda devoção, né? Muito bem. Eu costumo dizer que a paróquia de Nossa Senhora das Graças é igual Nossa Senhora das Graças. Está sempre de mãos e braços abertos para acolher a todos, né? E quero desejar a todos, então, uma Semana Santa que seja bem vivenciada. Natal sem Belém é Natal pagão. Páscoa sem o túmulo vazio é uma Páscoa onde os corações ficam vazios. Nossos corações, o túmulo está vazio, porque o nosso coração está cheio de Cristo. Então vamos celebrar essa Páscoa com o túmulo vazio, mas com o coração cheio de Cristo. E se tudo em nossa volta tá difícil, a gente não vê mais luz no final do túnel, nós temos que saber que a nossa fé tem que ir além das evidências. Vamos dar um crédito para Deus. Esse é o grande fundamento da nossa esperança.
Amém. Amém. Gente, fiquem com Deus e até uma próxima. Acho que a gente não tem nem mais o que falar. É verdade. Muito obrigada, Patrícia. Gente, boa Semana Santa a todos e vamos nos preparar para que estejamos em Deus e com Ele, né? Confissão em dia. Exatamente. Caminhemos junto com Jesus. Fiquem com Deus, hein, gente? Até a próxima. Tchau. Tchauzinho.